Querido e amado Pai nosso, que estás no céu e também dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, te agradecemos, Deus, por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos com estes irmãos, sabendo que todas as tuas promessas têm o sim e o amém. O Senhor nos prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. E aleluia, porque estamos reunidos aqui sabendo que o Senhor está em nosso meio. E aonde o Senhor está presente, há abundância de alegria. A tua palavra diz que a tristeza foge, o medo foge, porque a tua unção, Senhor, pode ser sentida neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos e famílias aqui representadas. Te agradecemos porque é o teu Espírito que convence a nós, Senhor. Te agradecemos pelos teus anjos que estão acampados ao nosso redor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que será ministrada nesta noite. Senhor, apenas sou um vaso de barro aqui, canal da tua palavra. Que o Senhor possa fluir nesta noite, Pai, que os nossos corações possam estar abertos, não para ouvir, Deus, a palavra do homem, mas a palavra do Senhor que desce do céu como maná do céu para as nossas vidas, para alimentar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra suas Bíblias em João capítulo 16, versículo 33. Quantos já encontraram, diga glória a Deus. Quantos ainda não encontraram, diga escola dominical, para aprendermos a manejar a espada do Senhor, né? Amém? Quantos encontraram? Eu gosto sempre de que a igreja participe, né? Às vezes nós pedimos para repetir algumas coisas, para nós ficarmos um pouco mais acordados. Outra vez nós gostamos também de pedir a alguns irmãos que citem, que leia a palavra do Senhor. Tem um irmão que queira ler em alto e bom som esse versículo para nós? 16:33 de João. Tenho dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem um ano, eu preciso. Aleluia. Jesus nos disse todas as coisas que o Senhor nos disse, que nos prometeu. Ele diz com um propósito. Ele diz que é para que nós tenhamos nele paz. E ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos conforta, nos consola com a palavra de que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu. Observe que ele nem havia ainda morrido, ressuscitado, mas ele já disse naquele dia que ele venceu. Aleluia. E assim nós devemos crer que no Senhor nós temos paz. Alguém pode até dizer assim: mas quando eu estou aflito, quando a minha alma está aflita, eu vou ali no barzinho, eu vou ali na reunião com os amigos, eu vou ali no shopping, na loja comprar algo e eu sinto a paz. Eu quero te dizer que não há paz fora de Jesus. A paz que o mundo dá, o Senhor nos diz que ela é passageira, mas a paz em Jesus, ela é eterna, ela é permanente. E aconteça o que acontecer, você consegue estar em paz, porque Jesus prometeu, e se nós crermos, nós teremos essa paz. Amém, queridos? Aleluia. Nós passamos por adversidades. Isso não é nenhuma nova revelação, isso nós já sabemos, mas nós precisamos entender que neste mundo nós vamos enfrentar vários desafios. Nós vivemos num mundo caído, aleluia, e por aí está acontecendo, nós sabemos disso, não ignoramos, acontecendo todo tipo de coisas ruins, coisas que não fazem parte da vontade de Deus, mas é o mundo caído em que nós estamos vivendo. Nós como crentes precisamos entender isso e certificarmos de que nós estamos firmes no Senhor, que estamos
da sua palavra. Podemos certificar isso nesta noite, amém? Podemos certificar isso todos os dias da nossa vida, enquanto andamos com o Senhor. Estamos cheios de Deus, estamos cheios da sua palavra. Já convido você para abrir a Bíblia em Salmos 34, versículo 19. Nós sabemos que na palavra do Senhor, fala de quem está firme na palavra do Senhor, cheio do Senhor. E daqueles também que não estão firmes na palavra do Senhor. Mas diante dessa palavra, irmãos, nós podemos analisar as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso conhecimento e entendermos e perguntar para nós mesmos: estamos cheios de Deus? Quem encontrou pode ler. Salmos 34, 19, que nos diz. É bom quando nós olhamos a palavra do Senhor, analisamos e nós estudamos, amém? Sim? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Olha, se nós olharmos o que diz, o início dessa frase, desse versículo diz: muitas são as aflições dos justos. Isso não é muito motivador para as nossas vidas. Isso não nos traz assim tanta alegria quando pensamos que muitas são as aflições dos justos, mas a boa nova vem depois. Diz que o Senhor de todas os livra. Quem é justo aqui nesta noite? Irmãos, muitas pessoas ainda não entenderam o que é ser justo. Ser justo não fala das nossas próprias justiças, não fala das nossas próprias bondades, mas fala da bondade de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Aleluia. Ele morreu, foi enterrado, ressuscitou, subiu aos céus e fez a todo aquele que se achega a Ele com arrependimento justo. Filho de Deus, com todo o poder, porque a Bíblia vai nos dizer em João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que conhecem um pouquinho mais da Bíblia vai entender sobre justificação e vai saber que em Cristo nós somos justos. Aleluia. Você pode dizer com ousadia que é justo quando você estiver em Cristo. E aqui eu creio que todos estão em Cristo. Amém? Muitos ainda não entenderam, mas nós somos justos. Embora nós sejamos justos, aleluia, nós vamos passar a encarar desafios. Vamos passar por muitas aflições, mas o Senhor nos garante que de todas Ele nos livra. Como Davi dizia, irmãos, no Salmos, acho que 23, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Observe que nós, como Davi, não estamos fazendo acampamento no vale da sombra da morte. Nós não acampamos no vale, nós passamos por ele. É vale da sombra da morte, mas nós não tememos, porque o Senhor está comigo e está contigo. Ainda que você esteja passando por dificuldade, por aflições, ainda que até pareça o sol não brilhar na tua vida, creia no que diz a palavra do Senhor. Ele está contigo, você não precisa temer. 2 Coríntios 2,14, veja o que é que diz. E Deus, queridos, pode abrir em 2 Coríntios 2,14. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Deus está comprometido em te conduzir em triunfo sempre. Lembre-se disso. Não importa qual adversidade que você está passando, Deus está comprometido em te conduzir em triunfo sempre. É eu que digo isso? Não, a palavra do Senhor nos diz aí, pode ler. Aleluia! E graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Não importa a tempestade que você esteja passando, porque Deus, Ele se compromete a passar contigo. Ele se compromete em te tomar pela tua mão e dizer: não temas, eu estou
aqui creem que o Senhor está contigo? Creia, irmãos, creia. Aleluia. Mas nem toda tempestade é a mesma tempestade. Nem todo problema é o mesmo problema. Mas Deus, Ele vai te dar uma solução apropriada para você enfrentar esse problema, superar este problema e sair vitorioso. Amém? Quantos creem, diga glória a Deus. Nós vamos ver nesta noite 3 tipos de problemas diferentes, 3 tipos de tempestades. Se não der para falar o terceiro, a gente fala 2 apenas. Mas nós vamos ver que há diferentes tipos de tempestade. E para isso vai haver tipos diferentes de solução, de atitude. Porque Deus, Ele permite, mas Ele também nos capacita e Ele garante a vitória, seja qual for a tempestade que eu e você venhamos a passar. A primeira tempestade é a tempestade que Jonas passou. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Talvez alguns conheçam um pouco, alguns ouviram falar por cima, mas eu creio que essa igreja participa da escola dominical e conhece. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento. Ele é o profeta de Israel. E Deus manda Jonas até a cidade de Nínive pregar para aquele povo, porque Deus disse: esse povo é um povo mau, é um povo ruim, é um povo perigoso, mas eu quero que você vá lá como missionário levar a minha palavra e diga para eles se arrependerem, porque senão eles serão destruídos. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E Deus nos ordena muitas coisas, e aí é onde nós vimos que o nosso coração nem sempre está na vontade de Deus. Porque nem tudo que Deus nos manda fazer, muitas vezes nós fazemos. E isso aconteceu com Jonas. Não era o que Jonas queria, era contrário à vontade de Jonas, a ordem do Senhor. E aí a Bíblia vai nos dizer que Jonas agora sai ali de Israel, e Nínive ficava bem próximo de Israel, que hoje é onde fica a Turquia, se eu não me engano. E aí Jonas atravessa todo o mar Mediterrâneo e vai para Tarsis, onde hoje é a Espanha. Muito distante da vontade de Deus, muito distante do propósito de Deus. Irmãos, quando Deus nos manda fazer algo, Ele manda você fazer, e com aquilo que você fizer, você mesmo terá a recompensa. Quantos creem assim? Você não faz nada por obrigação, porque enquanto você obedece à vontade de Deus, Ele trabalha na sua vida. Alguns historiadores falam que aquele povo lá de Nínive matou a família, os pais de Jonas. Então Deus, com essa ordem, estava dando a Jonas a oportunidade de sarar a sua alma. Às vezes Deus te manda ir pedir perdão para quem te feriu. Ele está dando a oportunidade de você acertar as coisas com aquela pessoa, com Deus, e também limpar a tua alma, sarar a tua alma. Mas às vezes nós não queremos fazer isso porque o orgulho, o ódio, a raiva está falando mais alto do que a vontade de Deus. Mas quando você se humilha, Deus te exalta, porque é garantido na palavra dele. Amém? Quantos creem? Aleluia. Então nós vamos ver que Jonas agora foge da vontade de Deus. E para resumir, todos conhecem a história. Quando ele estava bem longe da vontade de Deus, no navio para Tarsis, veio sobre eles uma grande tempestade. E nós vamos ver, irmãos, que como Jonas, quando estamos fora da vontade de Deus, atraímos a tempestade para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque você observa que os marinheiros não tinham nada a ver, não sabiam o que estava acontecendo, mas eles tiveram perdas com a desobediência do servo de Deus. E você e eu estamos aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado, a sua ordem, e não desobedecer, porque o mesmo Deus que te mandou, Ele garante. Atraímos a tempestade na nossa vida por causa da desobediência. Não queremos atrair tempestade para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares, daqueles que nos rodeiam, porque nós, como servos de Deus, Deus espera que nós obedeçamos a sua palavra, a sua vontade,
virá a tempestade, mas a paz há de reinar na nossa vida. E como foi lido no versículo anterior, nós exalamos assim o bom perfume do conhecimento de Cristo. Mas Jonas, a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Demorado, né, irmãos? Demorado. Para quem foi engolido por um grande peixe, como a Bíblia diz. E demorar 3 dias para pedir perdão ao Senhor. Mas acontece que algumas pessoas só se arrependem quando a dor da desobediência é maior do que a dor do arrependimento. A Bíblia diz que há 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, e essa vai produzir piores coisas para a nossa vida. E a tristeza segundo Deus, ela vai gerar arrependimento. Eu sei que a tristeza segundo Deus às vezes dói, porque diz que é tristeza, mas nós precisamos nos arrepender. Não precisamos deixar a dor da desobediência ser tamanha, porque haverá muitas perdas. O enquanto antes devemos nos arrepender. E glória a Deus, Jonas deixa uma lição para as nossas vidas. Ele saiu da tempestade porque ele se arrependeu e se consagrou ao Senhor e fez aquilo que o Senhor ordenou. 1 João 1:9, não precisa abrir, mas você entende, sabe, que a Bíblia vai nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para te perdoar, para me perdoar dos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Observe, irmãos, que quando nós temos ou cometemos um pecado que é chamado de iniquidade, nós precisamos confessar ao Senhor, não necessariamente ser limpo da iniquidade, porque o versículo nos diz que o Senhor é fiel e justo para me perdoar, para te perdoar e depois te purificar da iniquidade. Não é uma questão de dizer, eu vou melhorar e depois eu vou ao Senhor, eu vou me consertar e depois eu vou à igreja. Não, é uma questão de decisão. Se você sabe que Deus é fiel e justo para nos perdoar, você confessa a Ele e Ele te purifica de toda iniquidade. Amém, irmãos? Aleluia, que promessa gloriosa. Agora, a segunda tempestade, eu quero dizer para você nesta noite que nem toda tempestade vem por causa da desobediência. Porque às vezes você está passando a tempestade e chega alguém e diz assim, será que você não está em pecado? Será que você não está em desobediência? Mas nem toda tempestade, nem todo problema é por causa da desobediência, como foi no caso de Jonas. Você pode abrir Marcos capítulo 4, enquanto eu tomo água aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 37. Glória a Deus. Quantos já encontraram? Levante a mão assim e diga amém. Aleluia. Nem toda tempestade vem por causa da desobediência. Olha só o que diz Marcos. Alguém pode ler? 35 e 37. Sim. Naqueles dias, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no mar. E os outros o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal no vento. Esse é o 37 ou 38? Esse é o 37 ainda? Sim. Ora, levantou-se grande temporal no vento, e as ondas se arregaçaram contra o mar, de modo que o vento já estava se enchendo de água. Sim, aleluia. Nem toda tempestade vem por causa da desobediência. Nós vimos nesse texto que Jesus estava pregando o dia todo e as multidões estavam ouvindo, aprendendo com o Senhor, como era de costume. A Bíblia diz que no finalzinho da tarde, Jesus chega para os discípulos e ele diz assim: passemos para o outro lado. O Senhor nesta noite nos convida a passar para o outro lado, amém? Aleluia. Passemos para o outro lado.
Então a Bíblia vai nos dizer que os discípulos deixam a multidão e levam-o consigo. Leva quem? Leva Jesus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ele já estava no barco. Os discípulos estão em perfeita obediência. Observe bem. Tempestades que vêm mesmo estando em obediência. Os discípulos estavam em perfeita obediência. Eles deixam a multidão. E se nós fôssemos pregar somente nisso aqui, daram uma pregação enorme, hein? Porque há um mistério nisso aqui. Eles deixam a multidão para estar em perfeita obediência a Deus e fazer aquilo que Ele está nos mandando. Muitas vezes é necessário deixar a multidão, porque eu e você não somos a multidão. Você e eu não somos qualquer um. Nós somos alguém que Deus chama individualmente para passar para o outro lado. É necessário deixar a multidão, e foi isso que os discípulos fizeram. Eles deixaram a multidão, tomaram a Jesus que já estava no barco e vamos passar para o outro lado. Mas a Bíblia diz que altas horas sobreveio-lhes uma terrível tempestade, uma imensa tempestade. Observe que aqui os discípulos estão em obediência e eles enfrentam uma tempestade. Você pode estar em perfeita obediência ao Senhor, fazendo aquilo que Ele mandou, observando a sua palavra, e mesmo que caia em pecado, porque a Bíblia diz que quem é de Deus não comete pecado, e essa palavra quando diz assim não anda na prática do pecado, porque crente também peca, mas eu costumo dizer que o pecado de crente é acidente, não é premeditado, não é preparado, e quando o crente peca acidentalmente, ele está diante do Senhor pedindo misericórdia, pedindo perdão, confessando, se arrependendo, porque já lemos aqui que Ele é fiel e justo para nos perdoar, amém? Aleluia. Então os discípulos, eles agora passam, enfrentam essa imensa tempestade. Leia o versículo 38, irmão, se o irmão puder. Leia o versículo 38. Aleluia. Os discípulos estavam apavorados. Se Jesus estava na copa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa de perecer? Aleluia. Mestre, os discípulos estavam agora naquela imensa tempestade, mesmo em obediência ao Senhor, e eles disseram a Jesus estava ali dormindo, e eles disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E eu quero dizer nesta noite para você, irmão, duas coisas que você nunca deve fazer no meio de uma tempestade. Primeira coisa, nunca acredite que Deus não se importa ou não ama você porque você está passando pela tempestade. Segunda coisa, nunca acredite que a tempestade é maior do que a palavra de Jesus. O Senhor está dizendo nesta noite: eu me importo com você, eu me importo com a situação, eu estou vendo. Para você até parece que eu estou dormindo, mas eu não durmo, porque eu sou guarda de Israel, eu sou guarda da igreja, eu não durmo e nem cochilo, diz o Senhor, amém? Quantos creem assim? O teu Deus e o meu Deus está com seus olhos olhando aquilo que você está passando. Talvez você está passando por esse momento e a sua fé será edificada se você permanecer. Nunca acredite que a tempestade é maior do que a palavra que o Senhor te deu. Eu acho que eu vou ficar só no segundo exemplo. Vai fazer igual a lição passada, a outra eu gravo e coloco no YouTube. O complemento. Nunca acredite que a tempestade é maior do que a palavra do Senhor. Observe que no início, irmãos, o que é que Jesus disse aos discípulos? Passemos para o outro lado. Quando ele fala passemos, ele se inclui nessa passagem. Quantos acreditam aqui que Jesus está em todo lugar com você? Se ele disse passemos, pode vir a tempestade que vier, o Senhor não será frustrado na sua passagem. Se ele vai chegar
tempestade, que esse problema é maior do que a palavra que o Senhor te deu. Será que o Deus que te chamou, Ele não é fiel? Será que o Deus que te colocou naquela posição, Ele não é fiel para te manter? Será que o Deus que te colocou aquela pessoa para você evangelizar, Ele não é fiel para convencer aquele coração? Isaías 43:13 nos diz o quê? Na última parte diz: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Essa prova que você está passando não é maior do que o teu Deus, do que o Deus que você serve. Se for por desobediência, arrependa-se como Jonas. Mas se for em obediência, o Senhor fará o que Ele fez naquela noite com os discípulos. Amém? Toda vez que você enfrentar, irmãos, e eu, uma tempestade, essa tempestade vai estar falando conosco. Porque quando vem uma tempestade da enfermidade, o que é que a enfermidade diz? Vai piorar, o diagnóstico é esse, vai ser de mal a pior, e como os mineiros dizem, arruinou. Eu acho engraçado essa palavra. E diz, você vai morrer. Quando você passa por uma enfermidade, não é isso que vem na mente? Esses pensamentos não são nossos. São pensamentos malignos que fazem acreditar que somos nós, para nós não repreendermos com o poder e autoridade que o Senhor nos deu. Toda vez que vierem as tempestades, elas estarão falando para você. Elas querem afetar a nossa alma. Mas o que Jesus fez no versículo 39, irmão? Quem está com a Bíblia aberta? Jesus levantando disse: aquieta-te, acalma-te, e houve o quê? Grande bonança. Esses discípulos saíram da tempestade pelo exercício da autoridade espiritual. Lucas 10:19, para nós terminarmos. Eu não vou concluir a mensagem porque ainda falta a terceira tempestade, mas outra hora nós completamos. Mas não é 8h30 que termina. Não, ainda falta alguma coisa aqui. Lucas 10:19. Aleluia. Quantos? Quem encontrou? Pode ler? Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem disse isso? Jesus disse o quê? Para quem? Eu quero perguntar aqui para os irmãos. Jesus disse: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu creio que Jesus disse isso para os seus discípulos, para a igreja que somos nós. Então, Jesus, aqueles discípulos e Jesus ali, venceram essa tempestade pelo poder do exercício da autoridade espiritual. Deus te deu autoridade espiritual. Quantos creem? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação. Então, irmãos, João 14:12 também nos fala que nós faremos coisas maiores. Quantos creem que dentro de você habita o Espírito Santo? Amém. Então, diante de uma tempestade, o Senhor não se alegra em você dizer palavras que engrandece essa tempestade, mas que engrandeça o nome glorioso do Senhor. O Senhor Jesus falou a tempestade. Nós devemos falar as tempestades. E eu poderia dizer aqui que eu já venci muitas tempestades dizendo a tempestade.
Nós temos o discernimento espiritual, nós sabemos quando algo é o diabo que se levanta. Porque, irmãos, essa tempestade aqui com os discípulos, quando Jesus disse passemos para o outro lado, eles estavam em perfeita obediência, e lá do outro lado nós sabemos que eles encontraram o quê? Quem sabe? O endemoniado gadareno. Eles passaram e encontraram. Esse era o propósito. Aquele homem foi liberto, e às vezes nós estamos na perfeita vontade de Deus, e Deus diz, faça algo, e aquilo é para libertar alguém, para salvar alguém, para fazer a obra do Senhor, e as tempestades vêm, porque o inimigo se levanta contra nós para nos impedirmos de cumprir a vontade de Deus. Mas eu e você temos autoridade dada por Jesus. A Bíblia diz que nós somos, o Senhor nos colocou como cabeça e não por cauda. Que nós estamos por cima de quê? Das adversidades, das aflições, de tudo aquilo que quer nos abater, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância.